Fala, nação tricolor ligada no Sou Mais Bahia, Vitão na área, sou apresentador simples, humilde e modesto que não é binha, para mais um vídeo desse canal. Dessa vez mais um plantão tricolor, para que você fique cada vez muito bem informado acerca das últimas notícias do nosso Esquadrão de Aço. Estou aqui, inclusive, ó, na Arena Fonte Nova, não sei se... aí, dá para ver. O que você veio fazer aí, Vitor? Vim pegar minha camisa de sócio, inclusive já deixo a dica para vocês, viu? A minha estava agendada para 11 horas no dia 18, hoje no caso, né, quinta-feira. Cheguei aqui tranquilo, os atendentes me atenderam super bem, tava extremamente vazio e eu consegui trazer até uma camisa minha, usei como gabarito, coloquei por cima da camisa de sócio e aí sim, consegui experimentar, né, entre aspas, o tamanho que eu gostaria de vestir, né. Lembrando que você não pode chegar aqui e vestir a camisa de sócio, você tem que vir com a ideia de camisa que você queira vestir, né, ou trazer um gabarito, assim como eu, uma camisa que eu já costumo vestir para, né, você ter a certeza de que você está levando o tamanho ideal, até porque você não pode trocar depois, né, mas enfim. No vídeo de hoje, no Plantão Tricolor de hoje, falaremos sobre zagueiro que está na mira do Bahia, né, uma informação de Jorge Nicola, a gente vai trazer aí, né, mais informações a respeito dessa possível negociação do Grupo City interessado nesse zagueiro, e não menos importante também repercutir sobre Sport TV, do jogo que teve entre Bahia e Palmeiras aqui na Arena Fonte Nova, né, há poucos dias, ainda deu muito o que falar, e o Bahia tem sido elogiado muito pela performance que teve no último jogo. Então tudo isso e muito mais depois da inconfundível vinheta. Na prática não fez diferença mesmo, mas quando eu olhei... Eu estive em Salvador em janeiro, como costumo fazer com as minhas férias, conversando com alguns torcedores do Bahia, Danilo, de novo, né? Não estou querendo dizer que eles falam em nome de toda a torcida, mas você vai tentando captar ali um sentimento. A janela estava dando a sensação de que o Bahia hoje ia passar a competir com esses times aí da primeira prateleira pelo nível das contratações. Ontem, finalmente, a ambição que o Bahia mostrou na janela, ontem se mostrou em campo, né? Foi um time, assim, ontem o Bahia dominou o Fluminense. Ontem foi uma vitória com autoridade do Bahia, né? É porque até agora não tinha sido suficiente nem para vencer o maior rival local, né? Na disputa do campeonato estadual, por exemplo. Mas faz uma boa campanha na Copa do Nordeste, ainda que a Copa do Nordeste tenha diminuído um pouco o nível do que a gente conhece nos últimos anos. Ficou muito marcado por esses jogos contra o Vitória, mas eu não acho o primeiro semestre, porque se espera para um time que está em construção, para um time que recebeu muitos reforços, ainda que tenha mantido o trabalho do técnico do final do ano passado, que é o do Rogério Ceni, eu não acho o começo de temporada do Bahia ruim, não. Eu acho bom, acho que é promissor. A gente fez no Globo, e vocês participaram, a nossa projeção ali do Campeonato Brasileiro, né? Agradeço por não ter publicado as projeções individuais, só a coletiva, porque a gente erra todo mundo junto, né, Martim? Não precisa disso. Mas tem a pergunta, qual time pode surpreender positivamente? E aí o Bahia ficou entre os 3 primeiros. Qual time pode surpreender negativamente? O Bahia também ficou entre os 3 primeiros. O Bahia e o Inter, né? O Bahia e o Inter, que são times que é difícil esperar alguma coisa. São muitas mudanças, muita expectativa. Mas de fato... Mas agora, eu não consigo... Mas faz sentido, porque assim, são 2 times nos quais se projeta... muita coisa. Uma expectativa maior. Sim. Porque a janela de ambos foi... As contratações na janela de transferências foram... Se aconteceu o que a gente está esperando, vão surpreender positivamente. Mas surpreender positivamente dentro do campeonato, né? Fazer campeonatos melhores do que os que vinham fazendo. Isso. Agora, se as contratações não corresponderem, eles vão ficar com... Vai ficar com cara de decepção se Inter e Bahia não foram bem nesse campeonato, não forem bem. O fato de os dois não terem sido campeões estaduais foi decepcionante. É verdade. Os dois eram favoritos a ganhar o título. Jogaram assim... E o Inter nem a final chegou, né? O Inter não chegou nem a final. Jogou muito bem no começo do campeonato. É eliminado pelo Juventude. O Bahia também, em alguns momentos, jogou bem, mas fraquejou nos clássicos. Então... Agora, pro bem e pro mal, pro bem do Bahia e pro mal do Fluminense, eu não consigo tirar o fator atípico do jogo de ontem, chuva, parada. Isso tem que ser considerado na análise dessa partida, mas eu acho que é mais em relação ao Fluminense. Eu uso mais o jogo atípico para passar pano pro Diniz, mas de fato o Bahia ontem foi legal de ver. Acho que pelo nível do adversário, pelo domínio do jogo, ainda que com todas essas questões, mas enfim, o gramado não foi uma delas. O Bahia fez o melhor jogo. Muito melhor. Não é o melhor jogo, porque já jogou bem na Copa do Nordeste também, mas é o jogo mais animador da temporada. Sim.
Nós tivemos um probleminha na nossa comunicação com o Danilo, estava querendo ouvi-lo aí sobre o Bahia, agora tudo certo, né? A gente falava justamente aqui dessa expectativa que se criou em torno das contratações do Bahia, que apareceram para esse jogo, né, Danilo? Exato, Barreto. Se você ou qualquer pessoa perguntar o seguinte, as grandes contratações que o Bahia fez para o meio de campo, elas animaram, aumentaram a expectativa? Sim, claro, óbvio. Agora, elas são suficientes para deixar o torcedor do Bahia satisfeito? Não. O torcedor, ele quer mais e não é desde agora, de janeiro para cá. Desde a segunda janela de contratação no ano passado, a torcida do Bahia pede um 9 que venha para ser titular. Desde Gilberto, o Bahia não tem esse jogador. O Everaldo teve inúmeras oportunidades do ano passado para cá, ainda não chegou a esse status, embora use a 9, de ser o dono da camisa 9, metaforicamente falando. E o Estupinhan chegou e até agora não convenceu. Essa é uma insatisfação. Outra insatisfação, lateral esquerda. O Bahia não tem um lateral esquerdo de ofício que tenha a confiança de Rogério para jogar. O Bahia reveza entre o Juba, que tem uma vocação ofensiva, que quando foi contratado do Sport foi um meia atacante, Juba, que estava encantando por lá, não foi mais o lateral esquerdo. O Bahia utiliza a Rezende, que é volante. Opa! Vemos um belo cenário ali. Bahia de Todos os Santos E apareceu ali rapidinho. ontem jogou o Ademir, né? Ontem não jogou o Everaldo, não jogou o Estupinhan. Começou o Ademir, começou até mais aberto pela direita, com o Tassiano pela esquerda e o Cauli sendo... O Cauli que é um meia, mas era quem avançava ali por dentro. E o Ademir ontem foi muito importante para pressionar o Fluminense, para incomodar a saída de bola do Fluminense. Foi uma boa solução que o Rogério achou ontem para o jogo que funcionou bem. Esse gol do Cauli é incrível, né? É muito bom ver um jogador com habilidade para dar um drible com tão pouco espaço. E ainda... O Manuel, mano a mano. Sim, e perdeu bem ali. E agora, eu acho que o destaque para o Cauli do Fluminense, o destaque que eu já falei aqui, mas preciso falar um pouquinho mais. O Fábio, na idade que tem, pegando, assim... Aquele velho debate do Fábio, o Fábio merece ou não a chance na seleção, só não existe hoje porque o Fábio já tem 41, né? No Fábio, 43. 43, cada jogo que ele se torna o mais velho, né, a jogar pelo brasileiro. E é impressionante a longevidade. O Fábio, por vezes, ele parece estar numa fase ainda melhor do que nas melhores fases do Cruzeiro. E quando o jogo pede, como o jogo pedia ontem, o Fluminense mal, parece que ele mais aparece. É um goleiro incrível mesmo. O Bahia contratou o lateral esquerdo Iago, que vai chegar no meio do ano só. Iago Borducci, que estava no Augsburg, brasileiro, que estava na Alemanha, só chega no meio do ano. Então, até lá. O Rogério falou sobre isso, não ontem, mas na entrevista coletiva após o jogo contra o Inter. A partir do meio do ano, do segundo semestre, o Bahia vai ter um lateral esquerdo de ofício, como a gente fala. Sinal de positivo que eu fiz aqui foi para confirmar que o Danilo já está pronto para a gente se despedir dele. Valeu, Barreto. Um abraço para vocês aí, só reforçando aquilo que eu estava dizendo anteriormente. A torcida clama por um centroavante que venha ser o dono da posição, por um lateral esquerdo. Na zaga, como o Rogério insistia com o Canu como titular, havia muita crítica. Agora, resta saber se o Gabriel Xavier, que teve a oportunidade, foi muito bem ontem, vai pelo menos amenizar as críticas com relação a esse setor, dando uma estabilidade ali junto com o Vitor Cuesta. O Bahia que tem um jogo dificílimo no final de semana, simplesmente mais um Bavi no próximo domingo pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Um abraço para vocês. Valeu. Meus amigos, e mais uma informação, agora de Jorge Nicola a respeito de zagueiro que pode estar assinando pré-contrato com o Sport Clube Bahia. Trata-se de Caetano, zagueiro de 1,80 m, 24 anos, canhoto, né, jogou pelo Goiás, jogou por outras equipes, voltou ao Corinthians, não teve muitas oportunidades por lá, tem contrato até dezembro, o que possibilitaria para ele assinar pré-contrato com qualquer equipe agora, né, do futebol brasileiro. O importante é que o Bahia teria procurado ele no ano de 2023, segundo o Nicola, mas não teria fechado negociação. Zagueiro Caetano tem por característica muita imposição física, é um zagueiro jovem ainda, mas tem alguma experiência, né? Enfrentou seu melhor momento jogando pelo Goiás, onde ele teve muitas partidas, tem poucos cartões amarelos, poucos cartões vermelhos. Assim, particularmente eu não gosto muito dele, tem como característica muito jogo alongado, sabe, bolas alongadas. Não vi muitos lances dele
saindo, tocando a bola, do jeito como a gente gosta, né? Como é com o Vitor Cuesta, como é também com o Gabriel Xavier. É um zagueiro mais zagueiro, digamos assim, né? Muito rebatedor. Bola vem, ele não procura matar, não procura enfeitar muito, dá aquela pichotada, enfim. Tem gente que gosta dessa característica, mas para o tipo de jogo do Bahia, eu acho que a gente precisa, sim, de um cara mais construtivo, que ajude mais na saída de bola, que seja um pouco mais técnico. Não sei se é o caso dele, embora ele seja um cara que tá ali sempre travando as bolas e tal, não é muito rápido, mas de certa forma é ágil, consegue, né, antecipar algumas jogadas, enfim. Se você sabe, conhece o jogador, sabe das características, já viu ele atuando e pode dar um parecer, deixa aí na descrição também, quero saber a sua opinião a respeito dessa possível contratação do Sport Clube Bahia, beleza?